Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Iniciaremos o módulo 2 do livro de língua portuguesa. Veremos o capítulo 4 sobre gramática e origens da língua portuguesa. Então vamos lá, vejamos primeiro sobre a gramática. A gramática é um dos sistemas que organizam a língua a partir de regras observáveis nos usos linguísticos dos seus usuários. Certo? Isto está posto na página 6 do livro de vocês. Então, a gramática ela está associada à sistematização da língua, certo? Através do que? Das regras, que nós já vimos antes, certo? Bom, a gramática ela é importante justamente por causa dessa sistematização, que significa que, através da sistematização, ou seja, das regras, haverá a comunicação de uma forma mais clara, mais uniformizada, certo? Então, por isso a gramática é importante, ela visa uniformizar a língua portuguesa. Lembrando que nós já estudamos, não é somente o Brasil que fala a língua portuguesa, mas também outros países, certo? Então, a gramática virá com o objetivo de unificar, certo? Para melhorar a comunicação entre os falantes. Bom, nós temos três concepções em torno da gramática. Então, vejamos. A primeira seria um manual de normas, que foi algo posto por Dionísio Trácio. Vejamos na página 6 do livro de vocês. Lá diz sobre o Dionísio que ele escreveu a Arte da Gramática e era uma obra que serviu de base para as gramáticas grega e latina, entre outras línguas europeias, certo? Percebam que isso foi século II a.C., então seria a primeira concepção de gramática. A segunda seria a descrição dos fatos linguísticos, certo? Então, o que seria essa descrição, que seria a descrição dos fatos linguísticos? Ela está associada à questão da variação, certo? Da variação linguística. Eu não vou dizer que eu não vou dizer que é certo ou errado a maneira como aquela pessoa fala. Por quê? Porque existe elementos, certo, que interferem. Por exemplo, como nós vimos nas variações linguísticas, existe a variação histórica, existe a variação geográfica, existe a variação sociocultural, certo? Então, a descrição dos fatos linguísticos estaria relacionada a isso. Vamos ler juntos a página 7 o que diz sobre isto. Uma segunda concepção privilegia a descrição dos fatos linguísticos, sem a necessidade de catalogá-la em certo ou errado, como se faz na visão normativa da gramática, certo? Normativamente, de acordo com a gramática normativa, existe uma maneira certa e errada de se falar, certo? E nesta descrição dos fatos linguísticos, ela leva em consideração a variação linguística, ou seja, a modificação da língua, já que considera como gramaticais todas as construções que respeitam o funcionamento compreensível da estrutura linguística, que é a gramática normativa. Nesse caso, passa a valer a ideia do diferente em detrimento do errado, certo? Lembrem-se aí das variações linguísticas. E a terceira é a internalização, seria a faculdade inata do ser humano. É o que diz o Noam Chomsky, é um linguista muito conhecido, certo? Assim como Saussure, ele revolucionou a linguística. Então vejamos o que o livro traz sobre o Chomsky, certo? Sobre essa terceira concepção de gramática. Ela pode ser vista como algo internalizado, uma faculdade inata do ser humano. Essa hipótese teorizada pelo linguista estadunidense Noam Chomsky pressupõe que os enunciados que produzimos todos os dias são novos, mas reproduzem as mesmas regras e estruturas dos enunciados velhos, os quais ouvimos desde crianças. Ele diz então o quê? Que tudo que nós falamos, ou seja, enunciado, que eu estou fazendo aqui, estou enunciando algo. Então, tudo que nós falamos é algo novo, é diferente, mas que possui o quê? A estrutura de enunciados antigos, certo? Que nós já dissemos.
Então, percebam que ele traz essa nova ideia sobre a questão da, da gramática, introduzindo a ideia da linguística, certo? Então, seria essa questão de que tudo que nós falamos e que nós reproduzimos é novo, mas a partir o quê? Da concepção das regras e das estruturas já utilizadas, certo? Vejamos agora as origens da língua portuguesa. Bom, o português é uma língua filha do latim. O que isso quer dizer? Que ela é uma língua neolatina e o latim, por sua vez, era falado na Roma antiga durante o Império Romano. Quando digo que a língua portuguesa, o português, é uma língua filha do latim, quer dizer que a raiz do português está no latim, certo? Vem do latim. Por isso que muitas palavras, se vocês observarem, elas estão apresentadas da mesma maneira no latim, são derivadas do latim, certo? Por exemplo, panificadora. A raiz da palavra panificadora, pane, vem de panis, que significa pão em latim. Então, percebam como a língua portuguesa, as palavras que nós usamos, elas derivam do latim. Bom, e o latim, ele era dividido em latim oficial e o latim vulgar. O latim oficial era falado por aquelas pessoas cultas, certo? Então, significa que era uma pequena parte da população, lembrando o contexto, Roma Antiga, Império Romano, certo? E o latim vulgar, ele era falado pela população, em geral, certo? Pessoas pobres, pessoas que não tinham acesso à cultura, nem a livros, certo? Então, professora, e como funcionava essa questão do latim oficial, latim vulgar, se é latim? O latim vulgar é como se fosse uma derivação, uma variação do latim oficial, certo? Pensem aí num comparativo com relação às variações linguísticas. Então, o latim vulgar seria essa variação, certo? Do latim oficial, que seria, entre aspas, mais certinho, certo? Então, nós temos, segundo Celso Cunha e Lindley Sintra, 5 etapas da formação da língua portuguesa. A primeira é o latim lusitânico, que foi implementado, que tem a sua implementação do latim até o século V, certo? Vejamos aqui um pouco mais sobre o que fala aqui no livro, certo? O latim lusitânico, língua falada na Lusitânia, desde a implantação do latim até o século V, certo? Então, desde o Império Romano até o século V. A segunda, romance lusitânico. Vejamos aqui, romance lusitânico, língua falada na Lusitânia, do século VI ao século IX, da qual, como da fase anterior, não temos nenhum documento escrito. Estes trechos são retirados da gramática, certo, de Celso Cunha e Lindley Sintra. Então, percebam que nessas duas etapas não há nenhum registro, certo? Então, temos apenas estudos que são feitos a partir da história, mas sem algum documento que possa ser visto. Então, a terceira etapa é o português proto-histórico, do século IX até fins do século XI. Vejamos aqui. Língua falada na Lusitânia também, do século IX até fins do século XII, e da qual podemos vislumbrar algumas características nas palavras intercaladas em textos do latim bárbaro, certo? O próximo é o português arcaico, princípio do século XIII até a primeira metade do século XVI. Então, vejamos. Quando a língua começa a ser codificada gramaticalmente. Então, vejam que a partir da quarta etapa, já consegue-se codificar, certo? A questão gramatical da língua. Então, o que isso quer dizer? As regras,
sistematização da língua. E percebam que nas 3 etapas anteriores é algo vago, é apenas um estudo diacrônico, certo? Da língua. Aqui está sendo feito um estudo diacrônico. Lembrando que o que é diacrônico é toda a história da língua, certo? Então, a partir então do português arcaico é que começa a haver indícios da sistematização, certo? Da língua. E a 5ª etapa é o português moderno, o que nós conhecemos hoje, que é o que? Segunda metade do século XVI até hoje, certo? E percebam que na página 8 do livro de vocês, ele traz um mapa, certo? Do latim ao português atual. E percebam que esse mapa, ele mostra a modificação, certo? Desses lugares que nós vimos. Como era anteriormente e qual é hoje, no caso. Por exemplo, temos aqui Toledo, que hoje é a cidade de Toledo, certo? Então, percebam que ele mostra anteriormente como era e hoje. Bacino, hoje Barcelona, que nós conhecemos a Barcelona. Então, ele mostra do latim até hoje, certo? O português atual. Então, percebam, vejamos aqui na página 8, o pequeno parágrafo. É importante entender o estudo da gramática como um componente da formação científica da língua. A língua portuguesa é uma língua latina e recebeu influências de várias outras. Compreender sua gramática e sua evolução histórica permite-nos ampliar nossos conhecimentos sobre a constituição da nossa própria identidade cultural. Então percebam que conhecer a nossa língua, a origem da nossa língua, não é só conhecer a língua em si, mas as influências, a nossa construção, certo? Cultural. Então, por isso é importante o estudo da língua, certo? A origem da língua. Porque conforme nós vamos entendendo como funciona, como surgiu, o que mudou, como mudou, nós vamos compreender a gramática, hoje, como funciona a nossa língua, certo? Então, a partir dos estudos sobre a gramática e a origem da nossa língua, proponho a vocês a atividade do livro, página 9 a 12. É isto e até a próxima aula.